Olá, pessoal, boa noite. Vamos a mais uma live. Hoje nós temos encerrando o nosso ciclo de assuntos sobre o traumatismo crânioencefálico. Nós temos uma convidada especial. Hoje, diferente das últimas lives, nós vamos falar sobre história de vida real relacionada ao traumatismo crânioencefálico. Temos uma convidada especial hoje que vai falar sobre a sua vida. Então, eu vou deixar aqui já fixado o tema, nosso tema de hoje, para que os que vão entrando aqui possam saber do que se trata o nosso assunto de hoje, tá bom? Acredito que a nossa convidada, boa noite a todos, muito obrigada pela participação de vocês. A nossa convidada, acredito que ela já esteja por aqui e eu vou chamar ela. Só um momentinho que ela já está entrando aqui. Olá, Fernanda. Olá, tudo bem? Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui. Aqui um reabilitado. Puxa, muito bom. Bom tê-lo aqui conosco. Eu estou aguardando a Fernanda entrar aqui. Eu já enviei o convite, Fernanda. Vamos tentar aqui um outro convite. Só um momentinho. Fique aí, pessoal, que nossa convidada está entrando aqui. Olá, Fernanda. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite, tudo Achei que eu bem? fosse não conseguir entrar. Que bom que você conseguiu. Acho que você só está com a câmera virada. Você Ai, está meu de Deus. cabeça Então para tá bom. baixo. Consegue Então virar a tá, câmera? tem que ser. Vou pedir meu marido para me ajudar aqui, porque eu sou péssima nisso. Só um Fica minutinho. tranquila. Vamos ver um outro Ah, apoio agora aqui. deu certo. Peraí, que a gente. O negócio que eu tenho aqui para colocar o celular, ele só funciona daquele outro jeito. Ah, só. Agora deu certo. Eu te vejo. Você me vê bem? Todos estão nos ouvindo bem, pessoal? Meu marido tá ajeitando aqui, viu? Ah, fique tranquila. Tudo bem. Aguardamos enquanto você Aí, se deu organiza. certo, né? Ah, agora sim. Tudo bem? Que prazer enorme ter você aqui na nossa Prazer é live. todo Queria te meu. agradecer bastante, te agradecer muito pelo convite, pela sua participação aqui. Muito Muito grata mesmo. Para mim é obrigada. uma honra poder dividir essa live com você. A honra é Então vamos toda nos minha. apresentar. Eu já falei que você é Fernanda, por gentileza se apresente, depois eu me apresento. Tá bom. Eu sou Fernanda, sou fonoaudióloga, era fonoaudióloga, né? Não atuo mais. E sofri um acidente e hoje eu estou aqui para contar a minha história como paciente, né? Paciente de um trauma de crânio encefálico que eu tive bem grave há 13 anos, que foi em janeiro de 2007. Tá, então eu vou me apresentar e já já a gente entra na sua linda história de superação, que hoje você tem uma lição de vida para trazer para todos nós. Eu me incluo nesse aprendizado que hoje a gente vai ter aqui, nós teremos aqui nesse espaço. Então, eu sou Ana Obrigada. Cristina Lamounier, eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia. Eu faço parte do projeto Traumatismo Crânioencefálico no HC, no Hospital das Clínicas. Foi onde eu tive a honra e o prazer de conhecer a Fernanda, que ela vai contar aqui a sua história linda. E eu espero que todos vocês fiquem aqui para aplaudi-la, né, de toda essa superação que ela tem aqui para nos contar. Então vamos lá. Por Obrigada. gentileza, Fernanda, nos conte como foi a sua história, nos conte a sua história de vida. Tá. Em 2007, janeiro de 2007, eu estava voltando da formatura da minha irmã do meio
E na estrada aconteceu um grave acidente de carro. E nesse acidente, meu marido da época e minha irmã, a minha irmã do meio, né, é, faleceram. Desculpa, eu acho que eu falei errado. Eu tava na formatura da minha irmã mais nova, tá? Eu tava voltando da Ah, formatura da minha irmã mais nova. E aí o acidente aconteceu e a minha irmã do meio estava no carro comigo, porque ela morava em São Paulo. E eu moro em Jundiaí e na época morava em Jundiaí, né, com meu uhum. primeiro marido, e a gente estava voltando da formatura e aconteceu esse acidente. Eles morreram na hora e eu fui a única sobrevivente, fui socorrida muito rápido, essa foi a minha sorte. E eu fiquei em alguns hospitais, e no terceiro hospital que eu fui parar foi no HC de Ribeirão Preto, onde eu fiquei um mês. Fiquei em coma, mais ou menos uns 17 dias, um mês no hospital. E depois voltei para casa, só fiquei sabendo da morte deles depois que eu recebi a alta do hospital. E aí voltei para casa dos meus pais para começar essa recuperação. Eu não andava, não eu quebrei muita coisa, eu tive um traumatismo torácico muito grande, eu quebrei todas as costelas, eu tive uma lesão no ombro, na perna, é, pulmão, várias coisas, e além de tudo, traumatismo crânioencefálico com lesão axonal difusa, que é uma lesão mais grave, que envolve Isso, todo o cérebro, várias regiões do cérebro, para quem não sabe, né? Então, eu tive isso. Eu vou lesão. até pedir licença para você, eu vou até explicar aqui para o pessoal. A lesão que a Fernanda está falando aqui chama-se LAD, né? A lesão Sim, axonal difusa. É uma lesão realmente devastadora do cérebro, que ocorre em cerca de 50% das pessoas com traumas graves na cabeça. Então, é isso que ela está nos explicando, como foi a história dela e o acidente que ela está nos contando da história de vida. Ou seja, a lesão axonal difusa, ela acontece nos axônios, tratando de uma lesão grave, porque ela acontece como se fosse, ela acontece nos axônios, é como se fosse um estilhamento. Imaginem vocês um vidro todo estilhaçado. E isso acontece nos bracinhos dos neurônios que fica aqui no nosso cérebro. sim. Então, neste momento, há um estilhamento, ou seja, ela é difusa porque ela aconteceu em várias regiões do cérebro. E existe também a focal, onde existe uma lesão específica naquela região cerebral. Já a difusa, ela acontece em várias outras regiões por conta desse estilhamento dos bracinhos dos neurônios, para ficar mais claro aqui para vocês. Sim. No caso do acidente, né, de carro, onde há aquele golpe contra golpe, né, o cérebro bate e volta, então é aí onde há esse estilhamento dos axônios. E também há um rompimento, né, desses bracinhos. Eu vou falar bracinhos aqui para Sim. vocês entenderem do que a gente está falando. E como uma defesa que o nosso cérebro tem, a pessoa perde a consciência, ou seja, ela desmaia, como uma forma do nosso próprio cérebro se preservar de tudo isso. Comumente, acontece o aumento da pressão intracraniana dentro do nosso cérebro, de uma forma como o nosso cérebro tem para se defender, então nós ficamos, ou a pessoa que está passando por esse tipo de trauma, acaba ficando inconsciente, né? Fica inconsciente. Há também comprometimento de outras regiões, como perda de substância branca, também pode haver lesão no cerebelo, no tronco encefálico, e por conta disso, os pacientes ficam muito tempo em coma. Então, estou trazendo para vocês, explicando, deixando de uma forma mais dinâmica, para vocês compreenderem o quão grave foi a lesão que a Fernanda está nos trazendo aqui. Pode continuar, Fê, desculpa. Eu lembro que eu fui no médico, tem uns 3 anos que eu fui num médico fazer uma outra ressonância e ele virou para mim e falou: Meu Deus, olhando o seu cérebro, olhando você aqui, não é compatível, não dá para entender como você está aqui, porque parece um queijo suíço de tantas falhas que tem, tantos buracos que tem. E assim, eu tinha uma lesão no cérebro relacionada à perna esquerda, que eu não ia movimentar mais a perna esquerda. Minha perna voltou, hoje eu movimento, corro, faço tudo. Não sei como, né? Foi neuroplasticidade, muitos exercícios físicos. Uhum, E depois sim. do acidente, eu fiquei durante uns 8, 9 meses voltada para a reabilitação de fisioterapia, para tentar voltar a andar, tentar sustentar o corpo, sentar e levantar para mim era praticamente impossível, não conseguia fazer. Então, eu fiquei muito tempo com isso e vai melhorando
tipo, foi melhorando voltar a andar, essa parte física. Sim. E aí comecei a fazer um pouco de fono na minha cidade, no interior de Goiás, e fiz um pouco de terapia ocupacional. E aí chegou uma hora que minhas amigas fonoaudiólogas aqui de São Paulo foram me visitar e elas começaram a insistir com a possibilidade de eu vir para São Paulo fazer uma avaliação. Eu, por ser fonoaudióloga, eu me formei na USP de Bauru, mas eu fiz uma especialização na Escola Paulista de Medicina e fiz mestrado na PUC, então eu conhecia muita gente da área. E aí eu Ótimo. resolvi vir para São Paulo fazer essa avaliação, e nessa avaliação eu fiquei muito assustada com as minhas dificuldades. E aí eu e minha família nos reunimos e decidimos voltar para minha casa de Jundiaí, onde eu morava com meu primeiro marido, e minha mãe largou tudo lá em Goiás e veio morar comigo para eu fazer a minha reabilitação em São Paulo. E em 2007, em setembro mais ou menos de 2007, quando eu estava voltando a andar, estava melhor da parte física, eu iniciei a reabilitação neuropsicológica junto com a reabilitação fonoaudiológica com essa minha professora, que tinha Uhum. sido da Escola Paulista, né, da minha especialização, e fiz fono, continuei com fisioterapia aqui, porque até hoje eu tenho algumas dificuldades físicas, por mais que não me atrapalhe no dia a dia, Uhum. né, de uma maneira geral, mas e até hoje eu faço reabilitação. Até hoje eu faço E como que reabilitação é para você, neuropsicológica. Fernanda? Desculpa, como que é para você fazer a reabilitação? O que que ela te trouxe de benefícios? A reabilitação ela mudou a minha vida completamente. Sem a reabilitação neuropsicológica, principalmente fonoaudiológica, eu não estaria aqui do jeito que eu tô. E claro, sem a fisioterapia, tá? Eu vou tentar concentrar na parte da neuropsicologia, na parte Tá cognitiva, ótimo, fica à porque vontade. a parte física é com fisioterapia mesmo, que a gente tem que batalhar todo dia, não dá para largar. E foi muito difícil para mim, foi muito sofrido. Você não conseguia andar mais, você não. É tudo muito difícil. Eu recuperei essa parte, mas vou focar agora na parte mais cognitiva, que é a que eu faço até hoje. E para Tá. mim, sem essa reabilitação, eu não estaria com a qualidade de vida que eu tenho hoje, com a vida social que eu tenho hoje, com tudo. Eu reconstruí a minha vida, hoje eu sou casada novamente. O meu marido é uma pessoa que me entende muito, que me ajuda muito, que sempre me acompanhou nas terapias, que sempre Uhum. acompanhou nos simpósios que a gente faz, que explica tudo. Meus pais também. Então, assim, tudo mudou por causa da reabilitação. E esse apoio que você está falando, familiar, emocional, faz toda a diferença, né? Ontem eu tive a live falando sobre a reabilitação e o quanto esse apoio familiar, o apoio que a família nos traz, nos dá, esse afeto, esse carinho, o quanto que isso proporciona, faz diferença na vida do paciente, né? Faz Você toda a como prova diferença. viva, está trazendo isso, né? Faz toda a diferença, Ana, muita diferença mesmo, assim. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu era da área, conhecia muitas pessoas da área, isso facilitou, né, o meu conhecimento, já tinha um conhecimento prévio. Meus pais sempre me deram muito apoio, a minha irmã, meus amigos, minha família é uma família muito grande, e inclusive é isso que me deu forças para continuar, né? Se você me perguntar, o que te deu força para continuar? A primeira coisa foi o amor pelos meus pais, pela minha irmã, o amor da minha família núcleo ali, né? Porque eu sentia que Sim. eles tinham morrido após, entre aspas, após o meu acidente. Eles perderam a minha irmã do meio, que era uma luz na nossa casa, que era tudo na nossa vida. Meu marido era quase um filho para meus pais, a gente estava junto há 16 anos, desde os meus 14 anos. Eu fiquei entre a vida e a morte durante muito tempo, meus pais ouviram durante 15 dias que eu não ia sobreviver. Então, assim, eu ver o que significava para eles toda a minha melhora ia me dando Uhum. força para querer mais e mais aquilo, para ver um sorriso no rosto deles, para ver, porque todo mundo ficou em volta de mim por conta da minha recuperação, né? Sim. Depois eu comecei a pensar também, porque na hora você tem vontade de morrer, você não vê sentido mais, é muito difícil. E depois eu comecei a pensar que eu devia isso
pro meu marido e para minha irmã. Eles Uhum. morreram jovens, minha irmã com 27, meu marido com 29, e eles dariam tudo para estar vivos, para ter tido essa chance, e eles não tiveram, e eu tive. Então eu tinha que meio que honrar isso, né? Para eles. E depois eu comecei a, a ser por mim mesmo, a querer viver, porque era maravilhoso saber que eu podia acordar e cada dia uma nova possibilidade e ter a vida de novo, né? Isso foram etapas. Tá ótimo. Eu vou falar para você vários recadinhos que tem aqui na nossa live. Ah, tá, porque eu não consigo ler Ricardo nenhum. falando de superação e está te dando parabéns. Alex falando que orgulho, Fê, que bom que você conseguiu tocar o cérebro, meu cérebro mudou, que a gente começou juntos no grupo de terapia. Você é top demais. Você é um milagre, Viviane. Então tem vários recadinhos aqui de apoio. Agradeço a todos que estão aqui prestigiando a nossa ilustre convidada de hoje. Só emoção vendo você, minha querida amiga Marisa. Fernanda, você é guerreira demais. Lígia, obrigada, Lígia, por estar aqui conosco. Bru, Obrigada, gente. acho que o Fico muito Bruno, feliz. orgulho, Fê, ótima representante. Então, tem muitos recadinhos aqui carinhosos para você. O Daniel do HC também, que esteve aqui Ah, comigo Daniel. na primeira live, também está Sim. aqui conosco. Então, Obrigada, tem muitos Daniel. recadinhos carinhosos. Agradeço a todos que Muito estão aqui nos obrigada, gente. Muito acompanhando. obrigada. E para mim é uma honra poder dividir todo esse conhecimento que você tem sobre o traumatismo, sobre a sua história de vida, o quanto você cresceu, né? Enquanto Sim, você cresceu enquanto pessoa, enquanto profissão, é enriquecedor tudo isso que você tem a nos dizer. Você falou assim, antes eu tinha essa dificuldade, estava vendo o quanto a vida é maravilhosa, só que eu via você estava me falando que viu pela perspectiva daqueles que estavam à sua volta, que são os seus familiares. sim. Após isso, você viu pela sua perspectiva. Não, eu quero continuar, eu tenho que ter essa força de vontade. Então, você tirou uma força interior muito grande para poder trazer memórias, né, da sua querida irmã, do seu marido, que eles gostariam de estar aqui com você, com certeza, e que você trouxe esse apoio, essa força de dentro de você para estar aqui conosco contando a sua história. Olha que história de superação maravilhosa. E não é fácil, viu, Ana? Não é fácil, assim. é, Várias pessoas que têm lesão, eu convivo com pessoas que têm lesão há 13 anos. Então, assim, há 13 anos eu tô no meio dessas pessoas. Tô no meio, fisicamente, entrando em contato com elas através do CPN, que eu tô desde 2007. E através do blog, e através do canal, e através de pessoas que conhecem pessoas que me ligam, que não sei o quê. Então, é muito difícil, é muito difícil. Mas eu acho que dá, entendeu? Dá para ser feliz, dá para ser feliz de novo, dá para recomeçar, dá para você é, conseguir olhar para novos objetivos, buscar novas habilidades, buscar novos propósitos de vida que te façam feliz, entendeu? E isso não precisa necessariamente ser naquilo que você fazia e naquilo que você sempre Sim. sonhou. Porque eu estudei muito na fonoaudiologia, eu sempre fui muito estudiosa. E aí, tudo que eu queria, que eu tinha planejado para minha vida, eu não posso mais. Eu tenho muitas dificuldades que me impedem isso. Mas assim, eu consegui encontrar uma outra coisa que me faz muito, mas muito, mas muito feliz, que é ajudar as pessoas. E isso é meu objetivo de vida, tornou minha prioridade. E eu vi o Verdade. tanto que isso me faz bem, talvez até melhor do que antes. Olha que E, bacana. e eu Se reencontrou, né, em outra é, situação. eu acho que hoje eu sou mais feliz profissionalmente, entre aspas, porque na verdade, profissionalmente, não sei, né, profissionalmente, porque eu ajudo as pessoas com a minha experiência, não é Sim. Uhum. profissionalmente, mas hoje eu tenho essa felicidade de ajudar, que me enche de gratidão pela vida, de alegria, né?
A gente tem que Falando aprender de a olhar o tudo lado isso, positivo, né? O copo sim, tudo cheio. isso que você está nos trazendo, eu queria que você nos contasse o que mudou em sua vida após o traumatismo. Eu sei que você já discorreu, falou sobre algumas coisas, o quanto que você passou a ver a vida de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Hoje, em relação profissional, você se sente de uma outra forma. O ajudar, antes, enquanto profissional, você ajudava. Você é Sim, mestra em audiologia, né? sim. Então você ajudava por esse lado, mas hoje você está entregue a tudo isso. Não que antes você não tivesse, mas foi uma forma que você encontrou de ver a sua vida profissional ajudando outras pessoas. E o que mudou após o traumatismo crânioencefálico em sua vida? Eu acho que mudou tudo, quase tudo, né? Eu me lembro uma vez eu conversando com meu pai, mais no início, e a gente decidindo, eu estava em Goiás ainda, e meu pai, o que que você quer fazer? Onde você quer buscar o tratamento? Aí eu falei, pai, eu me sinto que alguém tirou tudo de mim, me jogou no Alasca e falou, agora você se vira, você começa do zero. Porque assim, eu era casada, não estava mais. Eu convivia com a minha irmã, que morava em São Paulo, aqui do meu lado, convivia sempre, não convivia mais. O social meu mudou completamente diferente, porque por causa de tudo, até as pessoas, né, que eu convivia bastante, que eram amigas do meu marido, e passei a não conviver mais. A profissão eu não tinha mais. As minhas capacidades, as minhas habilidades, que eu sempre gostei, que era ler, escrever, eu não tinha mais. Então, assim, eu me senti totalmente tirada assim, me tiraram o chão, né? E eu falei pro meu pai, pai, eu preciso voltar, pelo menos para Jundiaí, para eu ter uma referência que seja igual. Porque eu tava fora da minha casa de Goiás desde os 17 anos, quando eu passei no vestibular. Então eu sofri acidente com 29 anos. E hoje eu tô com 43, né? Então, assim, muita coisa já já passou. E assim, os déficits cognitivos. E hoje a parte boa, eu acho, que Uhum. é ver tudo de outra forma. Eu dou tanto valor, às vezes eu fico, eu tô andando na rua e falo, ai Deus, obrigada que eu tô conseguindo andar, ai Deus, obrigada que eu tô conseguindo ver o pôr do sol, ai, obrigada que eu tô me sentindo viva, ai, obrigada que eu tô sentindo o cheiro, ai, obrigada. Então, assim, sabe, as mínimas coisas As muda mínimas quando você coisas. vê a morte de perto, você viveu a morte ali, você sentiu. Eu senti durante vários dias. Esse pode ser meu último dia. Eu vou tentar ficar aqui, porque esse de hoje não passa. Eu tenho tanta dor no corpo, tanta dor em todos os lugares. De hoje eu não passo. E aí você começa a viver isso durante muito tempo. E depois você tá do jeito que eu tô hoje, não tem como não mudar, né? Eu dou Com certeza. muito mais valor em tudo, em amizade. Nossa, meus amigos foram fundamentais na minha vida, minha família, meus pais, minha irmã, meu marido que eu tenho hoje, assim, não tem como. Eu sou movida pela gratidão mesmo. E eu ia falar o quanto a gratidão, quanto sermos gratos por. Você falou coisas que a gente às vezes deixa de perceber, porque está funcionando, está tudo certo, né, até então. E quando você perde, ou tem uma dificuldade, ou passa a não ver as coisas com muita clareza, você fica tudo como se fosse nebuloso, não sei nem se seria a palavra, mas como se fosse uma névoa deparando ali sobre você, sobre coisas que você são tão básicas e que acaba se perdendo e a gente não percebe, não dá esse valor realmente. E você está me trazendo coisa, nos trazendo possibilidades de realmente enxergar de uma outra forma, né? O quanto às vezes a gente tem, tá tudo certinho aqui com a gente, e essa gratidão, às vezes, passa despercebida, não acontece, ou somos gratos e passa, a vida vai. Tá uma corrida tão frenética que às vezes a gente não para. Nossa, eu tô Ana, e é respirando. tão difícil segurar o nosso corpo, sabe? A gente pesa Uhum. tanto, é tão difícil você se levantar, sentar, você subir uma escada. É tão difícil você entender o que a pessoa fala. É tão difícil você conseguir ler. É tão difícil você compreender, ver uma notícia, você ver um filme. Gente, tudo isso eu vivo hoje, porque eu tenho dificuldades que abalam isso. E é tão difícil. E aí você pensa, nossa, que maravilha que é o nosso corpo, o nosso cérebro, a nossa vida, o ser Sim. humano. Que maravilha é poder
estar com as pessoas que você ama, porque a vida é difícil para todo mundo tem seus problemas, só que umas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. É Sim. muito E a hipócrita eu forma como falar, ela lida, todo desculpa, e a mundo forma como cada pessoa lida com os seus problemas são diferentes, é né? isso que vai fazer a Isso é muito diferença. É o que diferencia uma sim. pessoa da outra. É a forma que você vai lidar com aquilo que a vida te deu, né? Porque Uhum, com dificuldades certeza. todo mundo tem. Só que se você olhar assim, não, eu tenho um cachorro que eu gosto. Não, eu tenho algum familiar que eu gosto. Não, eu consigo fazer tal coisa. Se você pensar nas coisas boas, você vai ver que tem um monte. Eu sempre falo assim, Verdade. se a gente colocar num potinho de gratidão, fazer um potinho de gratidão e escrever todos os dias coisas que a gente é grato naquele dia, a gente vai ver que aquele potinho só enche. E você Só vai isso, ver é que verdade. as coisas boas são muito maiores ou são boas que ultrapassam as ruins, entendeu? Dependendo da maneira que você olha. Porque eu sei Sim, que tem muita verdade. gente com muito mais dificuldade que eu. Eu vivo com isso, com essas pessoas. Eu sei que a vida de muitas pessoas é difícil mas eu sei que também a pessoa tem que tentar aceitar aquilo que aconteceu de alguma forma para poder seguir, sabe? Não é só o tempo que ajuda. Ah, a pessoa fala: "Não, mas o tempo vai te ajudar". Não, o Uhum. tempo vai te ajudar se você ajudar o tempo. O tempo sozinha, se você ficar parada, ele não vai fazer Não, nada. não acontece. Não acontece porque é sua força de vontade que te move a lutar por aquilo que você deseja, a realmente querer ficar bem com aquilo que está, com as pessoas que estão à sua volta, com a sua família. É uma superação, é uma força, eu acredito, que vem, que te move para que você É, consiga chegar a um determinado objetivo, para que você consiga realizar tudo isso que você está nos trazendo. E a superação é força mesmo. E todas as pessoas que estão à sua volta, que te deram tanto apoio, que te dão apoio, foram essenciais. O quanto elas essenciais. são essenciais para você, né? E continuam sendo, porque é um apoio que você já tem, claro, precisa de um apoio muito forte, uma força de vontade que vem de você, Sim. mas que aliado com todas aquelas outras pessoas que querem ver o seu bem, isso é um complemento, isso é Tanto que a uma. reabilitação não é sozinha, né? Ela precisa da Não. família, ela precisa Sim. da compreensão de outras pessoas que estão ali perto, ela precisa da ajuda, ela precisa do paciente querer. É tudo junto, né? Sozinho a Sim. gente não consegue. Fernanda, nos fala, no traumatismo, né, principalmente num incidente tão grave como foi o seu, a questão de cognitiva, de atenção e memória, elas são a prevalência de serem mais prejudicadas, né? E no seu caso, quais foram as maiores dificuldades cognitivas que você percebeu depois que você teve o trauma? A atenção, eu tenho muita dificuldade de atenção. A minha memória recente é muito prejudicada também, mas é muito concentrada na falta de atenção, que oscila muito, assim, é muito difícil para mim manter uma atenção. Isso era muito pior no início, nos primeiros anos. Vai melhorando um pouco, mas hoje eu faço reabilitação, eu uso estratégias para me ajudar, mas ainda é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de atenção, de memória, de planejamento, funções executivas, tudo para mim tem que ser escrito. Você vai fazer assim, vai fazer assado, para você chegar ali, tem que ter isso por dia, é só uma coisa que eu consigo fazer, não consigo fazer nada, sabe? Mas hoje sai um vídeo do canal. E aí eu falei, Uhum. hoje eu não posso pensar no canal, hoje é só na live. Então hoje eu não posso fazer nada, eu Sim. só preciso, é só em uma coisa. Não posso Tá. fazer, não posso nada sair daquilo, entendeu? Eu tenho uma fadiga muito grande que me atrapalha muito, é um cansaço. Eu nunca mais me senti descansada. Eu não sei o que é sentir descansada. Tem 13 anos que eu vivo cansada. Eu acordo cansada, aí eu para explicar é mais ou menos assim. Eu acordo com a Tá. bateria do celular nunca chegou no meu 100% no meu corpo. Então a bateria do celular já acorda ali com 50% mais ou menos. E ali você vai fazendo as coisas e ela vai baixando, baixando. Chega Sim. uma hora que você tá tão cansada que você já não presta atenção em nada, que você tá irritada, confusa, não consegue mais manter nem o diálogo, entendeu? E aí eu preciso Entendi. recarregar essas baterias. Eu já aprendi isso. E aí eu preciso ficar em silêncio, eu preciso dormir. Então, assim, Uhum. eu durmo com certeza mais de 12 horas por dia.
12, 14 horas por dia, todos os dias. Então, eu sempre brinco. Alguém fala, ah, você pode fazer tal coisa? Eu falo, então, eu sempre falo, tem poucas horas de vida útil, então eu vou fazer isso na terça. Porque poucas horas de vida permite que eu faça alguma coisa Permite só, que você faça. né? Não permite Tá. que eu faça mais de uma coisa. A minha leitura ficou muito prejudicada, isso foi muito ruim para mim. A capacidade que eu tinha de ler inglês, por exemplo, eu não tenho mais, porque o português já é difícil para eu ler. E, por exemplo, ler uma legenda para mim é muito difícil. Então, no começo, eu não conseguia, era impossível para mim ler uma legenda. Eu lembro de ir no caixa eletrônico sozinha e falar, não consigo, faz vir no caixa eletrônico, no banco sozinha, porque não dá tempo de ler, o negócio some na tela. Então, assim, isso tudo eu fui trabalhando durante 13 anos até hoje. E hoje eu posso dizer, por exemplo, que um filme, eu consigo pegar uns 60% de um filme, 50% de um filme. Mas Nossa antes eu Senhora, via filme e eu não conseguia ver o que estava acontecendo no o filme. que E está quando eu conseguia acontecendo? prestar atenção na legenda, eu não via a figura de trás. Tem essa dificuldade também. A integração visual para mim também ficou muito difícil. Formas. Então eu passei muitos anos trocando o sapato, colocando o pé esquerdo no direito, direito no esquerdo. Chave para abrir, eu fecho a porta em vez de abrir, eu viro para um lado. Então são várias coisinhas, sabe? Cálculos, contas, que para mim eu era muito boa, eu sempre fui muito da matemática, ficou muito difícil. Noção de tempo, eu nunca sei se eu vi uma pessoa há 1 ano, 2 anos, 3 meses, é muito complicado para mim, por isso que eu escrevo tudo, né? Noção espacial para mim é muito difícil. É, aprender coisas novas por causa de todas essas dificuldades ficou muito Entendi. difícil. É quase impossível aprender coisas novas, por isso hoje eu não trabalho mais, não tenho como fonoaudióloga. Coisas relacionadas a comportamento ou emocional, a irritabilidade ficou maior, a Ficou ansiedade ficou maior. maior. Eu tive insônia, foi uma das consequências do meu traumatismo crânioencefálico, Uhum. e depressão. Coisas que eu nunca tive antes, nunca tive isso na vida, e eu faço uso de medicamentos, já tem 13 anos, já tentei fazer a retirada, sou acompanhada por neurologista, por psiquiatra, e não Uhum. foi possível, porque é devido à lesão mesmo. Devido à lesão. Tá. É, Você falou que faz várias atividades no seu dia, ou escolhe uma atividade específica para quando você acordar com a sua bateria recarregada, ou pelo menos 50% dela recarregada. 50%. Como que você utiliza? Você utiliza anotações, você tem uma agenda? Tem. Poderia explicar aqui para as pessoas, até para quem já teve, está aqui nos assistindo, ou teve essa dificuldade, ou isso pode também auxiliar outras pessoas? O que Claro. que você faz? Assim, é fundamental o uso da agenda. E outros auxílios, entendeu? Tudo que eu faço é escrito. Assim, é porque a minha agenda está segurando o celular, não dá para eu mostrar aqui, que senão eu ia mostrar. Tá, fica tranquilo. Ela é escrita do começo ao fim. Ela tem, sabe? Eu escrevo tudo. Se eu pensar assim, nossa, amanhã eu acho que eu vou ter que lavar roupa, eu vou colocar lavar a roupa. Ah, eu tô com saudade do meu avô. Nossa, eu tenho que ligar pro meu avô. Eu vou ligar pro meu avô. Eu vou colocar ligar pro meu avô. Então, assim, tudo é, sei lá, assim, ó, a minha agenda é escrita, ela é escrita tudo. Eu faço tudo que eu tenho que fazer, eu escrevo, eu planejo. E aí o ideal é uma agenda semanal que você Sim. consegue ter um mapa mental. Você consegue ver a semana e planejar a semana. Porque você consegue ver, não, eu não consigo fazer muitas coisas num dia, então eu vou colocar uma coisa para segunda, uma coisa para terça, uma coisa para quarta. E aí, assim, tanto que quando alguém conversa comigo, eu falo, primeiro tem que olhar na agenda, não sei. Então, tô sempre com a Tá. agenda, eu ando com a minha agenda para tudo quanto é lugar. Se alguém quiser falar, Fernanda, você pode vir aqui em casa tal dia? Eu falo, não sei, tem que olhar na agenda. E parece que eu sou aquela pessoa super compromissada, não é? Mas é porque eu consigo fazer uma coisinha por vez. E Tá. aí eu anoto, eu coloco coisas no celular para despertar. Se eu vou colocar alguma coisa no forno, se eu deixar lá e vir para a sala e esperar no forno, aquilo vai queimar, a casa vai pegar fogo, porque eu não vou voltar lá. Se eu não sentisse cheiro, pegava fogo. Uhum. Então, assim, eu tenho que colocar para despertar, daqui 10 minutos olhar o forno. Então, tudo que eu faço é baseado em estratégias que eu aprendi durante todos esses anos. É possível você ter uma vida
bem legal, com uma qualidade de vida boa e ser feliz? É. Você tem que buscar as estratégias. Agora, não adianta você Estratégias. querer de uma, falar, não, eu quero voltar a ser o que era antes, igual o que eu era antes, sem ter Uhum. ajuda de estratégias ou. Não tem jeito, entendeu? Não tem. Não tem jeito, é muito difícil. Só se for um trauma muito leve. Mas um trauma moderado, um trauma severo como o meu, grave como o meu, não tem Sim. como. Por mais que eu tinha uma reserva cognitiva muito grande, sempre fui muito estudiosa, muito, e fazia várias outras coisas, tinha várias outras habilidades, não é fácil. E faço o tratamento até hoje, não é fácil. Não dá para voltar ao que era antes, entendeu? Com certeza. Então, estamos diante de uma nova Fernanda, podemos tratar Com assim. certeza. Eu vou falar alguns recadinhos aqui carinhosos que tem para você, tá bom? Tá bom. Para a gente dar sequência aqui e Estão vendo a acompanhar. Gisele aqui, a Gisele me ajuda no É, canal, tá dando um oi sim, aqui. hoje é muito bom ter você aqui. Você é 10, Fernanda, Soraya. A fé é minha inspiração, é Sim. Manara. Orgulho, Dani, você é linda, Fê, querida, tem uma amiga sua aqui. Amo essa garota. Então, tem alguns. Tem um monte de amigo aí que eu Você convidei, né? Por isso que tá esse tanto de Você elogio é um aí. exemplo, isso é muito bom. Isso só confirma o apoio familiar e também de De amigos que amigos. você tem, né? É incrível. Sobrinho do coração, inspiração para todos nós. Tem uma pessoa aqui que está falando, que é meu marido, que nós nos conhecemos a Fernanda em uma palestra, ela é realmente uma grande exemplo de inspiração. Obrigada, Então, ele está obrigada. aqui também conosco. É, falando que você é top, conseguiu tocar o canal do meu cérebro. Então a gente já já vai começar falando Sim, sobre esse lindo projeto da Fernanda. E sim. passando em relação a isso, vem uma perguntinha que é: como surgiu a ideia de ajudar mais pessoas com sua história de vida e superação após o trauma? Nos Tá. fale essa grande, brilhante ideia de você se dispor, se colocar realmente Ana, para ajudar pessoas com essa luz que você tem. Ana, essa ideia nunca foi minha, você acredita? Ela, Sério? ela foi acontecendo na minha vida. Porque, assim, eu tô no CPN, faço tratamento no CPN, que é o Centro Paulista de Neuropsicologia, desde o Aham. início. E eu fiz terapia lá, neuropsicológica individual, e depois a gente passou para o grupo. E aí, a terapeuta, a neuropsicóloga que fazia parte do nosso grupo, ela falou: vamos montar um blog onde cada um de vocês vai contar a sua história e a gente vai colocar no ar e vocês vão começar a responder, ajudar as pessoas que vão fazer perguntas, que estão na mesma situação. E aí elas vão entrando e vocês vão tocar o blog. Aí a gente lançou o blog em 2012. O que eu fiz foi escrever a minha história para ela, entregar num papel. Eu não sei mexer nada de computador. O Alex, que estava aí, que está falando, foi um dos que ajudou a fazer o layout e tudo na época. E aí tá, ela mudou de cidade. E aí o grupo encerrou por um tempo. E aí ficou da responsabilidade de cada um de nós responder. E aí a gente não se encontrou mais, não aconteceu mais nada, e eu comecei a ver o recado das pessoas. E eu não conseguia não responder. Aí eu Uhum. via a aflição de alguma pessoa, eu respondia. Eu via a aflição de outra pessoa, eu respondia. E aquilo eu não conseguia deixar de ver todos os dias que se alguém estava precisando de ajuda e comecei a responder. Só que só eu tive a oportunidade, só eu, por algum motivo, consegui ficar mantendo o blog. Chegou uma hora que isso fez sentido para mim. Eu vi o quanto era importante ajudar, o quanto eu ficava feliz de ajudar as pessoas. E aí eu falei com a chefe do CPN, a neuropsicóloga, eu quero fazer um site para mim, igual o blog. Aí ela falou assim: não, mas por que você vai fazer outro? Você toma conta do blog, o blog é seu. Aí eu falei, então tá bom, o blog é meu. E aí comecei a investir no blog no sentido de responder as pessoas. Com o tempo, com a minha dificuldade de ler,
dificuldade de concentrar. As pessoas muitas vezes entravam e perguntavam coisas que eu tinha acabado de responder. E eu tenho muita dificuldade, então eu cansava. Eu respondia, eu não falo pouco, então eu ia, falava, escrevia um monte e tal. E aí a pessoa vinha, perguntava de novo e eu falava, meu Deus, isso eu fiquei 2012 a 2017 fazendo. Chegou uma hora que eu vivia para isso, porque como eu tenho Uhum. poucas horas de vida por dia, as minhas horas de Sim. vida era só para fazer isso. Eu não tinha condição de fazer alguma outra coisa, porque eu fazia aquilo me cansava de uma tal forma que aquele dia tinha acabado para mim. E aí meu marido falava, Fernanda, faz vídeos, porque você coloca vídeo, a pessoa fica lá. Aí, Sim. aí eu comecei a pensar, será vídeo e tal? E comecei a pensar, não, é a única chance de colocar vídeo. Mas nunca pensei no YouTube. Aí eu descobri que para eu colocar vídeo no blog tinha que ser através de uma plataforma, e seria o YouTube. Só que eu não tinha coragem, eu não queria me expor, sabe? Tanto que eu Uhum. nunca coloquei foto minha. Eu fui ficando amiga de várias pessoas no blog, as pessoas falavam, quero saber como você é, eu quero uma foto. Aí aconteceu de eu participar de uma entrevista para Isto É, para a revista Isto É, e aí eu Uhum. teve a minha foto lá na revista Isto É. Foram acontecendo várias coisas que eu fui aparecendo sem Tá. querer, né? Mas aí eu fui aparecendo e aí isso foi crescendo, crescendo. Eu fui fazendo muitas amizades. Hoje eu tenho grandes amizades por causa do blog. São pessoas queridas, famílias queridas que eu tenho várias mães por esse mundo afora. Minha mãe brinca e fica, às vezes fica até com ciúme, porque várias pessoas já me adotaram e aí foi. Durante todo esse tempo do blog, surgiu a ideia do vídeo, que aí eu demorei um Do ano e meio para ter vídeo. coragem. Quando eu Tá. tinha. No dia que eu falei, acho que eu vou gravar, eu falei, ai, eu tinha combinado com uma pessoa que ia me ajudar aqui em Jundiaí. Aí eu falei, ai, gente, eu não sei se eu vou fazer isso, eu não quero, tal. Aí uma pessoa que nunca me conhecia, que começou, meu celular começou a piscar, piscar, piscar um número que eu não conhecia. Era uma pessoa que me pegou, porque eu participo de vários grupos no WhatsApp de lesão. Ela Tá. pegou meu telefone e começou a falar comigo que ela tinha perdido no Dia dos Pais ou no Dia das Mães, toda a família dela num acidente de carro, o pai, a mãe, o irmão, e só ficou ela. E ela achou que ela ia ficar louca e que se não fosse ela ler o meu blog todos os dias da vida dela, ela não tinha sobrevivido. Que ela me tinha como inspiração, como tudo, que ela me amava e aquilo foi tão forte para mim. Eu chorei tanto e aí eu liguei para ela, eu falei, eu quero te ligar. E ela chorava de lá, eu chorava daqui. E ela contando o quanto aquilo foi importante na vida dela, que se não fosse eu, ela não tinha conseguido sobreviver, que todos os dias ela lia tudo que eu escrevia, todo o meu blog. E aí eu falei, gente, eu não posso deixar esse trabalho. Não posso, porque eu tenho vergonha de aparecer na câmera, porque eu não gosto de vídeo, eu não posso deixar isso. E aí começou o YouTube em agosto de 2018 e tá até hoje. Eu não sei até quando vai, porque eu preciso da ajuda de alguém, né, para me ajudar a gravar, para Uhum. editar as coisas para mim, a Gisele faz para mim. Eu falo, enquanto ela é do Acre, ela também sofreu uma lesão no cérebro, então para ela é tudo muito difícil também. A gente só consegue postar vídeo a cada 15 dias, porque a gente é cansada, a gente brinca, a gente é uma pessoa cansada, então a gente não consegue fazer mais vídeos do que isso. E enquanto ela estiver aqui em São Paulo, não voltar para o Acre ou não mudar de cidade, o projeto está aí, né? Olha, um projeto, eu queria parabenizar vocês duas pela força. Hoje está sendo, acredito que está sendo um desafio grande para você se expor aqui, expor como que você é, as pessoas conhecerem a sua carinha, saber quem realmente é dona dessa história de superação tão grandiosa. Nossa, então para mim está sendo uma honra muito grande. Eu sei que você tem, a diferença é gravar vídeo e tá lá no canal, tá certinho lá. Só que outra coisa é estar aqui ao vivo, Sim, falando de sim. toda a sua história, de toda a sua vida, entrando em mínimos detalhes que tem pessoas que acreditam que muitas pode ser que não sabiam e hoje está aprendendo aqui com você. Então, para mim é uma honra. Continue com o trabalho de vocês, continue, porque isso, ao você falar, só em você falar, isso brilha. Eu não estou vendo seus olhos daqui, mas eu tenho certeza que brilha tanto, que é um amor que você tem, uma dedicação que você está tendo, e isso também te traz uma realização Muito, pessoal e muito. profissional também.
porque você está ajudando alguém, alguém se espelhar em você, alguém falar o quanto que você proporcionou na vida e mudança, né, dessa pessoa. Isso acho que já valeu por todo, não falando por você, mas já acredito que você tenha pensado, já valeu por todas as horas que você passou ali, com a Com sua dificuldade certeza. da escrita, Todo de dia eu escrever vejo e uma. repetir. Desculpa. Pode falar. Todo dia eu escuto, todo dia não, mas eu toda semana com certeza. Eu converso com alguém, com alguma família que eu escuto, obrigada, porque o que você falou mudou a minha vida, obrigada por isso, obrigada por me transmitir conhecimento, obrigada. Isso já vale, eu falo, se eu parar aqui hoje, já valeu, eu já tô completa, sabe, nesse sentido. Porque eu não tenho só, não é só uma ajuda de as pessoas se inspirarem na minha história de vida. Eu tenho Sim, muito conhecimento por ter ficado tanto tempo no CPN, eu sempre escuto palestras. Você já foi no simpósio que a gente faz todo ano, né? Esse ano não vai ser sim, com possível por causa do certeza. coronavírus, mas a gente Verdade. faz. Espero que sempre esse simpósio exista. Já tem 6 anos que a gente faz o simpósio, que é para ajudar as pessoas, é gratuito, que a gente ajuda as pessoas com conhecimento, com palestras. É onde você acha que você me viu dando palestra, né? As palestras também Sim. da minha vida, nunca fui atrás. Já dei palestras em vários hospitais, já dei palestras em congressos, outros congressos de psicologia, em outras faculdades, sobre vários temas, e eu nunca fui atrás. As pessoas ficaram sabendo de mim, me viram em algum lugar e me convidaram. Então, assim, sou muito privilegiada, né, nesse sentido, assim. As coisas foram acontecendo na minha vida de uma tal forma que hoje a minha vida, assim, é lutar pela causa. O meu maior objetivo é lutar pela causa, sabe? E eu pretendo nunca deixar de fazer isso. De alguma forma, eu vou estar sempre fazendo. Com certeza. Vamos aqui aos recadinhos aqui que nós temos, tá bom? Já Tá. dá, já a gente dá continuidade. É um projeto belíssimo. Parabéns, Fernanda e Gisele. A Gisele falou que lembra de mim do HC, da questão da estimulação Ela fez com o transcraniana. Daniel. Isso, muito bom, Gisele. Eu lembro sim de você. Eu vi aqui que tem uma pergunta e que eu não consegui, acho que já passou, eu não consegui acompanhar. Mas tinha uma pergunta aqui, parabéns pelo trabalho, meninas. A Fernanda é uma pessoa super boa e sempre nos surpreende, nos dando parabéns aqui por nossa live, por nossa troca de Obrigada. conhecimento. Alguém me informou aqui, eu estava lendo, mas passou. Eu não lembro o nome da Ah, pessoa, mas ele tá. falou que está 6 anos em reabilitação, se eu não me engano a pergunta era assim, 6 anos de reabilitação, o neurologista deu um parecer para ele que ele está bem, só que a família ainda observa sequelas. E ele também, pelo que eu li, ele informou que está se sentindo bem. Então, nesse caso, onde a família observa tais sequelas, mas a pessoa, o paciente, está se sentindo bem, nesse caso, teria que ter uma conversa realmente, né? Acredito que ter uma conversa, passar o histórico, a família passar o histórico do que realmente está observando de diferente, que às vezes, alguém comentou aqui que tem sequelas que são invisíveis, que ficam e que Sim, as pessoas não é perceptível. E uma avaliação neuropsicológica, como a Fernanda bem sabe, a avaliação neuropsicológica é essencial para que realmente aquilo que está imperceptível, que não é possível observar através de um exame de imagem, possa ser realmente avaliado e saber como que está a função daquelas pessoas, do que realmente você está fazendo, qual a dificuldade que realmente aquela pessoa está tendo, né? Em qual processo cognitivo, está tendo realmente aquela dificuldade. Se é na atenção, se é na memória. Às vezes, um paciente pode chegar, eu estou com dificuldade na memória, só que pode ser muito outras causas. E isso com só é possível certeza. através de uma avaliação neuropsicológica. Espero que eu tenha entendido a pergunta ou foi o comentário de alguém que passou, mas realmente passou muito rápido e eu não consegui responder. Tá bom? Ana, E isso é o que a Fê, gente vê muito, sabia? A gente vê desculpa, muito isso. É, sim, as pessoas, coisas que eu vejo, pessoas muito deprimidas. Eu tenho amigas mesmo que eu convivo,
que já tentaram se matar algumas vezes, porque a família não compreende, porque as pessoas que estão em volta não compreendem, porque estão cansadas de se sentir sozinhas, no sentido que ninguém consegue entender realmente o que a gente está sentindo, o que a gente está falando. Pessoas que se sentem, estão lá, intactas aqui, como eu. Você olha, Sim, não tem problema nenhum, tá ótima, tal. Mas por dentro tem um monte de coisas aqui, um monte de pode dificuldades, um monte de acontecer. problemas emocionais, um monte de dificuldade que não dá para ver. A gente fala que a gente tem uma deficiência invisível, e isso é muito Sim, difícil. Para isso, é importante o familiar buscar o conhecimento. E é esse buscar o objetivo conhecimento. do meu canal. O objetivo é transmitir conhecimento para todos os familiares, cuidadores, pacientes e também para as pessoas que não têm nada, porque a gente escuta muita coisa Sim, assim, que eu não sei porque te falar, eu já escutei muita coisa assim. Eu já tive várias fases de ter depressão, já tenho alguns anos que eu tô bem, mas eu tinha umas recaídas assim, e aí eu já escutei: ah, você não acha que a sua depressão é falta de trabalho? Ah, você não acha que você está fazendo corpo mole para não voltar a trabalhar? De gente que eu conhecia, que eu convivia, sabe? E eu aprendi isso. Cada um lida de um jeito, né? Para algumas amigas sim, minhas, as pessoas ficam uma semana chorando por causa daquilo e não conseguem lidar com aquilo. Eu aprendi a lidar com isso. Então tem hora que eu dou risada, assim, ah, tá, e pronto. E falo, nossa, coitada, ela não tem culpa, ela não tem conhecimento do que é a consequência de uma lesão, né? Ela não é sim. obrigada a saber. É difícil mesmo. Se até a gente que tem todas essas dificuldades fica pensando, É, será que eu tô sentindo mesmo tudo isso? Imagina o outro. sim. Imagine o outro, e numa situação invisível que às vezes nem a própria pessoa, nem o próprio paciente consegue dar nome àquele sentimento. Realmente, o que eu estou sentindo? Por que essa dificuldade? Às vezes é uma questão até de mudança de personalidade, a questão do humor muda Sim, totalmente. Quem era eu? Quem sou eu agora? Às vezes a família realmente, por uma questão até de conhecimento mesmo, aqui o intuito realmente dessas lives que eu trouxe falando sobre esse tema, que é muito importante, que eu considero, é de psicoeducação. O quanto essas pessoas ainda precisam realmente entender, até a questão da ansiedade e da depressão, acredito que venha muito de encontro, a pessoa está sentindo algo e realmente não saber o que é. Aí com certeza. a família ou as pessoas mais próximas realmente passa a falar coisas realmente que são difíceis realmente de ouvir, porque a pessoa já está muito sensibilizada com aquela situação. Nós estamos quase terminando a nossa live. Eu Ah, queria tanto. Nós temos alguns minutinhos, mas ainda dá aqui para eu falar tá. e perguntar para você. Como nós estamos falando de questão de si mesmo, de autoestima, também envolve muito isso. Como é perder a si mesmo e se reencontrar novamente após um trauma? Ai, Ana, é muito, 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 muito difícil. É muito difícil você. É diferente uma pessoa que não consegue fazer algo de uma pessoa que sempre conseguiu fazer algo e a partir de um momento ela não consegue mais. É muito difícil ela não conseguir fazer coisas que para ela a vida toda foi simples, foi fácil. Então, é muito difícil ela comparar com ela mesma. Ela tem com que se comparar. É com ela. Sim. Além dela se comparar com outras pessoas, ela se compara com ela. Vou te dar um exemplo. Eu, com essa dificuldade de ver filme, de legenda, eu às vezes já comentei com algumas pessoas: nossa, para mim é tão difícil ver uma legenda. E as pessoas falam: ah, imagina, nem eu leio legenda, eu só vejo filme dublado. Tá bom, mas para mim era importante, porque a vida inteira eu li legenda. Então é uma coisa boba, mas que exemplifica o quanto para cada pessoa é uma história, né? Tem que ser respeitada. O que a pessoa Com perdeu tem que certeza. ser respeitado. E é muito difícil, igual você falou, às vezes as pessoas não conseguem dar nome para isso. E ela se sente Não, diferente, sim. mas ela não sabe por quê. Ela fala: eu tô diferente, eu sei que eu tô estranha, mas eu não sei o que que é. E aí é Com importante a certeza. avaliação neuropsicológica, é importante a família ter essa compreensão, é importante a família estar junto. Hoje, meus pais, antes, eles falavam: nossa, mas você dorme muito, mas você dorme muito. Hoje eles sabem que eu preciso dormir para qualquer atividade. Se eu vou sair à noite com eles para comer uma pizza, eu preciso dormir à tarde. Eu não posso ficar saindo a tarde toda para fazer uma coisa à noite. Então, eles me respeitam muito, a minha irmã me respeita muito, meu marido me respeita muito. Isso é muito importante.
né? E antes a gente fica querendo que todo mundo nos entenda. Hoje eu falo para as pessoas, para os pacientes que eu converso, esquece. Uhum. Não queira que todo mundo te entenda, porque Não isso não sei. vai acontecer. Esquece. Se importe com as pessoas que estão ali convivendo com você, que elas te entendam. Faça elas buscar Com o certeza. conhecimento. Mas não, você vai ouvir coisas absurdas a vida toda. Eu fui em perícias médicas, fui humilhada, fui constrangida por vários médicos. Então, assim, muitos médicos não têm o conhecimento de que é uma lesão, né? Até não são todos os Sim. neurologistas que conhecem sobre a lesão mesmo. Então, às vezes o neurologista pode falar: "Nossa, você tá ótimo, vai embora", mas você não tá. Você não tá. No meu canal tem vários exemplos, inclusive o caso da Gisele que trabalha comigo é esse. Sim. Ela fala: "Se eu não tivesse vindo para São Paulo, eu tinha ficado louca". E no meu canal tem vários exemplos assim. Eu acho que quem quiser buscar o que a gente está querendo dizer aqui, porque não vai ter tempo, infelizmente. A Sim, gente tem tem tanta vários coisa que eu conhecimentos queria lá. falar mais com você, que eu Eu queria também. responder todos os comentários aqui que estão nos fazendo, deixando de carinho, carinhosos para você aqui. Muitas pessoas, a pergunta, comentaram aqui que a pergunta que eu fiz sobre como se reencontrar a si mesmo em relação ao trauma, que foi marcante aqui para algumas pessoas que estão aqui. Por que que eu realmente perguntei isso? Porque é uma questão de referência. Se há uma questão de memória que é muito significativa a depender do trauma, como que essa pessoa passa a ter a referência dela antes do trauma e depois do trauma? Então, a Fernanda exemplificou muito bem aqui com a história dela, como que é essa questão da estima, como que você se estima a partir de agora, como que é o seu amor próprio, como que ele era antes, como que ele é agora, que complementos você traz para a sua vida hoje que antes você não trazia. Então, tudo é como se você perdesse a si, mas se você se reencontrasse em outras situações, de outras formas, até de agradecer pelos mínimos detalhes, pelo ar que você respira, por você estar andando, por pequenos passos, por coisas tão pequenas que a gente, às vezes, passa tão imperceptível na nossa vida. Então, a sua É história de nascer de novo, né, superação, Ana? Literalmente é nascer de sim, novo. E você tem que buscar verdade. novos gostos, novas habilidades, novos objetivos. Porque você realmente, o que você era, não tem. Assim, se for um trauma, igual eu falei, não for um trauma muito leve, não tem mais como Sim. voltar a ser o que era antes. A gente nem é, os anos passam, a gente vai mudando como pessoa também, Sim, né? e a questão da expectativa das pessoas sobre a pessoa, no caso, sobre o paciente, sobre nós mesmos, a expectativa é dela, né, após um trauma, e não sua. Então, aquela Sim, expectativa tem que diferenciar o que é seu e o que é do outro. Até que sim, ponto aquilo ali é seu, que aquela pessoa quer que você seja ou volte a ser como antes, e até que ponto aquilo é dela. sim. Então, ter essa diferenciação e de compreensão, que aí vem a compreensão, né? E não se importar realmente, não ficar preso naquela situação. Ah, porque fulano falou isso. É difícil ouvir? Sim, mas se a expectativa é do outro e não sua, então separar essa situação. Aprenda a separar. Isso é muito difícil. Por isso que eu faço terapia psicológica também há muitos anos. Por isso que tudo isso ajuda, né? Porque mexe tudo com a autoestima, mexe com a vida da família toda, Com mexe com certeza. sonhos, mexe com tudo. E não é só o sonho da pessoa que sofreu lesão, é o sonho de uma família. Com É muita certeza. gente envolvida. Não afeta só uma pessoa, afeta muita gente. Fê, nós temos alguns minutinhos, eu quero que você deixe, fale do seu canal, fale qual é o arroba que tem que as pessoas poderiam te encontrar, para que eu sei que é muita coisa que a gente precisa falar aqui. Adorei a nossa live, adorei a nossa troca Obrigada, de amei conhecimento, também. aprendi com você. E eu quero que você deixe o seu canal para que mais pessoas possam realmente, tanto familiares quanto pacientes, possam ter esse contato mais próximo ainda com você. Pode entrar em contato comigo no que eu puder auxiliar também, eu fico à disposição. Temos o nosso grupo lá do HC também, então deixa seu arroba. Tá. O meu canal no YouTube chama Meu Cérebro Mudou. O meu blog é Meu Cérebro Mudou também, que é meucerebromudou.wordpress.com, mas é só entrar no Google Meu Cérebro Mudou, já vai aparecer o blog e o canal. Eu fiz o Instagram ontem, que também é arroba Meu Muito Cérebro bom. Mudou. Sim. E eu tenho um Face que é para divulgar muitas vezes.
os vídeos e tal, que é Fernanda Fer. Eu pretendo mudar esse nome para ficar mais fácil, mas e tem um e-mail, que quem quiser me mandar e-mail é fernanda.blog@hotmail.com. Eu adoro saber histórias das pessoas, poder ajudar, porque aprendi muita coisa durante esses 13 anos, convivi com muita gente, sei de muitas histórias, e eu sei que eu posso orientar quanto lugar para tratar e várias outras coisas. Falta 23 segundos. Ai, meu Pessoal, Deus, muito obrigada, gente. obrigada. Fernanda, muito obrigada pela Muito nossa live, obrigada. adorei. Obrigada por todos que ficaram aqui até agora. Obrigada pela Obrigada. sua história de contar a sua história de superação, por tudo. Muito obrigada mesmo. Estou muito honrada de ter você aqui na nossa live, Eu poder que tô, transmitir tanta Ana. luz